UFRN no ar está de volta e hoje recebemos aqui no estúdio o demógrafo e professor da UFRN, Ricardo Ojima. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Professor, vamos falar agora sobre população, o crescimento da população. A ONU lançou essa semana o relatório de projeções da população mundial. O que apresenta, professor, esse relatório? A população mundial, ela continua crescendo? Explica pra gente. Isso, a população continua crescendo, devemos atingir a marca de 8 bilhões de pessoas ainda esse ano, mas o relatório da projeção aponta que essa é uma tendência que está em processo de arrefecimento, ou seja, a população vai se estabilizar em termos de crescimento e em breve vai começar a decrescer. Do ponto de vista da população mundial, isso deve acontecer até o final desse século, a população começar a decrescer antes do final desse século. No Brasil, isso vai acontecer antes, né? O Brasil já tem um ritmo de crescimento bem baixo, ele deve acontecer antes da metade deste século. Então a nossa população vai começar a decrescer mais rápido do que o mundo. A maior parte do crescimento da população mundial hoje se concentra na Ásia e na África. Professor, o senhor falou em crescimento da população mundial do Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte, existe uma estimativa também? Aqui no Rio Grande do Norte também estamos nessa mesma tendência de estabilização do crescimento populacional. Tendência que antes da metade desse século também, 2046, 2047, a projeção do IBGE, que a população do Rio Grande do Norte atinge o seu máximo e começa a decrescer a partir daí. Apesar, né, professor, desse crescimento mundial, já existem aí níveis de nascimentos abaixo da taxa de reposição? Isso, a taxa de reposição é o número médio de filhos por mulher que seja abaixo de 2,1. Isso significa que a partir dessa taxa a população não consegue se repor, ou seja, ela tende a começar a desacelerar. Então, a população continua crescendo mais ou menos igual um carro, né? Esse processo de inércia. Você para de acelerar, mas o carro continua andando. E mesmo que você freie, ele não para imediatamente. É a mesma coisa na população. A gente já está aqui no Brasil num ritmo de desaceleração. A gente já está freando essa velocidade. Mas ainda assim a população ainda cresce. Mas em breve essa população vai parar. Professor, a gente sabe, né, é uma verdade, é uma realidade, o crescimento ele vai parar. Falando de realidade aqui do Brasil, nós já atingimos o pico populacional? Ainda não, estamos próximos a isso, em breve isso vai acontecer e o grande problema é que existem consequências que também precisam ser preocupantes do ponto de vista de políticas públicas quando esse processo começar a acontecer, esse decrescimento começar a acontecer. Por quê? Porque a gente vai ter um processo de redução da população, mas associado a isso a gente tem uma mudança na estrutura da população. Vai ter menos crianças e mais idosos. E aí mudam as prioridades de políticas públicas. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente vai passar até o final, depois da metade desse século, 2060 mais ou menos, a ter 20% da população com mais de 70 anos. Talvez até mais que isso, né? Isso tem consequências, porque hoje essa proporção é bem baixa, né? E a gente não está necessariamente preparando o futuro das cidades, das políticas públicas, para pensar numa cidade, num estado que tem uma população idosa. O principal desafio, professor, passa por isso para o futuro, a elaboração de políticas públicas? Políticas públicas, planejamento, inclusive no planejamento urbano também, né? Uma população mais envelhecida nas cidades precisa ter uma cidade com uma possibilidade de mobilidade para as pessoas. Se a população mais idosa tem dificuldades de mobilidade, e se a gente vai ter uma proporção maior dessa população, a gente precisa pensar em várias políticas para incluir essas pessoas, que seremos nós no final das contas, né? Nós é que seremos essas pessoas daqui a 30 anos, 40 anos, idosos, e precisaremos dessas políticas de saúde, de urbanização e de mobilidade. Professor, não me corrija se eu estiver errado na pergunta, mas esse envelhecimento da população, essa tendência de envelhecimento, ela é irreversível? Ela é irreversível na medida em que a gente está mudando a estrutura. Cada vez que a gente tem uma redução do nascimento, a mudança vai acontecendo porque diminui o número de crianças e vai aumentando a população idosa. No longo prazo, o ritmo de crescimento da população se estabiliza, começa a decrescer e a estrutura da população vai ficar mais ou menos igual ano a ano.
mas com certeza com uma proporção bem maior de idosos do que temos hoje. Aqui, a gente voltando a falar agora sobre a questão dos nascimentos, professor. Aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com dados do IBGE, os nascimentos eles já estão abaixo dos níveis de reposição da população desde os anos 2000. O que isso significa, professor? E qual a expectativa de população para esse censo 2022? A expectativa é que a gente tenha em torno de 3,5 milhões de pessoas no estado. Essas são as projeções. É importante, por isso a importância muito grande do censo demográfico para confirmar esses dados, né? Uma das informações que a gente vai conseguir identificar é justamente essa da questão do ritmo de crescimento e da questão da fecundidade, o número médio de filhos por mulher. A gente tem uma tendência cada vez de diminuir mais ainda, a gente já está aqui, a estimativa é de 1,6 filhos por mulher na média. Então, isso já está bem abaixo da taxa de reposição e deve continuar decrescendo. Tem uma estimativa, professor, por exemplo, de que esse decrescimento ele possa se acentuar em algum momento? Depende. Em alguns contextos, né, onde você tem uma diminuição maior ainda desse ritmo de nascimentos, como foi identificado pontualmente por conta da pandemia, teve uma ligeira redução do número de nascimentos, mas também associado a isso teve um aumento do número de mortes, né? Então, quando você tem menos nascimentos e mais mortes, aí você vai ter uma aceleração desse ritmo de crescimento populacional. A tendência é essa, né? Mas eventualmente impactos futuros que venham a acontecer, novas pandemias, catástrofes naturais ou outros tipos de eventos que aumentem a mortalidade ou o próprio processo de envelhecimento da população, que também contribui para aumentar os níveis de mortalidade. Professor, rapidinho para a gente encerrar, até que ponto pode se tornar preocupante uma população mais velha? Ela traz várias consequências importantes. Uma delas, a questão da saúde. A população idosa demanda mais serviços de saúde. A previdência social, por conta do maior número de beneficiários em relação às pessoas que contribuem. A mobilidade urbana e vários outros tipos de serviços públicos ou de vida, né, modos de vida que precisam ser pensados com uma população mais velha que a gente não precisava antes, quando a população era mais jovem. Então, se a gente não mudar essa mentalidade, se as pessoas que tomam as decisões políticas não tiverem uma mentalidade, percebendo que o processo de envelhecimento vai acontecer nos próximos anos, essas políticas não vão ser pensadas do ponto de vista do timing adequado. E o fundamental é que a gente começar a pensar nisso agora, para evitar que a gente tenha que fazer medidas corretivas ao invés de fazer medidas preventivas em relação ao que vai acontecer com o futuro da população. Ok, Ricardo Ojima, demógrafo, professor da UFRN. Obrigado, professor, pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia para você, bom dia para todos. Obrigado, professor. E por hoje a gente fica por aqui, desejando uma ótima quinta-feira para vocês. Cuidem-se e amanhã, 8 da manhã, temos um encontro marcado aqui na tela da TV Tropical. Até lá!